candidato Gerson Madaleno ao candidato ao grão-mestre do Estado de São Paulo. Muito bem. Candidato, considerando o volume de reais que o Grande Oriente de São Paulo é 4,7 milhões para o Grande Oriente de São Paulo, 11,1 milhões para a mútua, totalizando 15,8 milhões. E o montante de recurso disponível para o Grande Oriente de São Paulo é de 12,1 milhões para o GOSP e 9 milhões da mútua, totalizando 21,1 milhões. Como o senhor pretende administrar esses recursos caso seja eleito grão-mestre do Estado de São Paulo? Primeiro, Fernando, quero agradecer a oportunidade que você está dando a nós da Chapa 1 para levarmos as nossas propostas de gestão e como pretendemos gerir o Grande Oriente de São Paulo no período 2015-2019, quando fomos eleitos ao grão-mestrado no próximo pleito do dia 7 de março. A primeira coisa, antes de falarmos da parte financeira propriamente dita, é importante nós separarmos o dinheiro da mútua do dinheiro disponível no Grande Oriente de São Paulo. Os 12 milhões que nós temos disponível, ele não está na nossa gestão, ele só será possível que nós utilizarmos se nós o colocarmos no plano plurianual. O plano plurianual que deverá ser apresentado em setembro de 2015, que será levado à Assembleia Estadual Legislativa, é ele quem vai dar a linha de conduta e onde nós trabalharemos o dinheiro do Grande Oriente de São Paulo. E aí se inclui esses 12 milhões. O dinheiro, os 9 milhões da mútua, é um dinheiro à parte, que legalmente não pode ser mexido. Ele está lá no banco, guardado, e que qualquer tipo de movimentação ou qualquer tipo de alteração que nós tivermos que fazer para tentar utilizá-lo, tem que ser feito um trabalho em comum acordo com a poderosa Assembleia Estadual Legislativa. Tem que fazer uma legislação específica e alterar a lei da mútua. Então esse dinheiro a gente nem cogita, nem cita, nem fala nada a respeito, porque não pode ser mexido. Com relação aos 12 milhões, ele entrará na nossa peça orçamentária, no PPA que nós iremos apresentar à PAEL, para ser disponibilizado, e aí sim nós vamos dizer aonde e como nós vamos utilizá-lo. O dia a dia da conta do Grande Oriente de São Paulo, que é aproximadamente 4 milhões e 700 mil reais de conta, desse montante, 2 milhões e 500 anuais, eles já são completamente comprometidos com o dia a dia, com as despesas fixas do Grande Oriente de São Paulo. Então nós não podemos fazer uso desse dinheiro nem prever nenhum custo com ele. Do restante que nós temos, também existe uma parte desse orçamento que é de aproximadamente 400 mil reais, que legalmente tem que ser repassado à poderosa Assembleia Estadual Legislativa e ao Tribunal de Justiça. Então, os nossos poderes executivo, legislativo e judiciário têm uma verba determinada por lei. Então, 400 mil, que é aproximadamente 10% do dinheiro que é arrecadado, é repassado tanto para o Poder Legislativo quanto para o Poder Judiciário. E nos resta, então, trabalhar para os nossos projetos, colocar nossos projetos em andamento, 1 milhão e 800 mil aproximadamente. Todo esse dinheiro, o direcionamento, a porcentagem de quanto vamos gastar em cada secretaria, ele estará bem detalhado no plano plurianual, de acordo com as metas e com os traçados da nossa proposta de gestão, dessa proposta de gestão que nós estamos apresentando a vocês. Então, isso estará bem detalhado, bem claro, bem esclarecido, porque nós temos o interesse e temos como regra trabalhar sempre de forma cristalina e clara para que todos os irmãos saibam como nós vamos agir com o dinheiro, principalmente do Grande Oriente de São Paulo. Obrigado, candidato. Vamos fazer várias perguntas numa só. Quantos maçons nós temos no Grande Oriente de São Paulo?
qual o número de lojas que nós temos aqui, qual é o número de irmãos que iniciam e os irmãos que pedem kit e falecem, tem uma diferença aí. Também falando no Grande Oriente, quantos funcionários nós temos aqui? Isso já falou adiantadamente na sua resposta anterior, o custo fixo do Grande Oriente, de 2,5 milhões. Por favor, candidato. Bom, com relação às três primeiras, como você juntou tudo, nós temos hoje no Grande Oriente de São Paulo aproximadamente 780 lojas, 23 mil irmãos aproximados. Durante o ano passado, no período de 2014, nós tivemos um pouco mais de 1.600 iniciações e 1.300 pedidos de kit placê. Então nós tivemos um superávit de 300 irmãos, um acréscimo de 300 irmãos do quadro de 2013, final de 2013 ao final de 2014. E isso é importante a gente conversar, Fernandinho, que uma forma de nós diminuirmos esse êxodo dos irmãos é trabalharmos a cultura maçônica, a instrução maçônica, que é um dos focos principais da nossa gestão. Porque se os irmãos não sabem o que eles estão fazendo aqui dentro, eles acabam saindo. Então isso é importante e é o foco que nós vamos dar. Outra pergunta que você tinha feito, como você... Quantos funcionários nós temos? Nós temos 23 funcionários fixos, nós temos 2 estagiários e 3 funcionários prestadores de serviço. Isso é o que faz parte da administração do Grande Oriente de São Paulo hoje. Já entendi. Muitíssimo obrigado, foi sucinto e objetivo. Considerando uma peça orçamentária, que uma peça orçamentária é baseada nos valores aprovados da Lei de Diretrizes Orçamentárias, como o senhor comentou. Para o GOSP, as receitas são baseadas no número de irmãos, acrescido das receitas dos investimentos, aluguéis dos templos, do estacionamento ao lado, despesas baseadas nos valores pagos nos últimos 12 meses, levando-se em conta os contratos em vigência e as verbas solicitadas pela Secretaria de Cultura para desenvolvimento de seus projetos. Para a mútua, as receitas e despesas são baseadas no número de irmãos que partem para o Oriente Eterno, que são multiplicadas por 60 mil, 6.600 de auxílio funeral e 53.400 de pecúlio. Como o senhor pretende fazer a sua peça orçamentária? É uma coisa técnica, mas... para que seja um pouco mais simples e compreensível para todos os irmãos, a peça orçamentária, na verdade, quando nós somos eleitos e assumimos o cargo de Grande Oriente, do Grande Oriente de São Paulo, nós temos que preparar um plano plurianual, que é uma previsão que nós temos para o gasto, onde nós vamos investir este dinheiro arrecadado. Isso com relação à captação. A mútua é uma outra coisa, é uma outra forma de administração, é independente. Então, o dinheiro que vem da captação dos irmãos, ele vai ser dirigido, então nós fazemos o plano plurianual com uma previsão para esses 4 anos de quanto nós iremos arrecadar e onde nós vamos investir esse dinheiro. E a cada ano que passa, a gente vai levando até a PAEL uma lei de diretrizes orçamentárias. E o que é a LDO? A LDO são os ajustes que se fazem necessários de acordo com a necessidade, porque prever 4 anos de gestão sem nenhum tipo de ajuste é muito difícil. Então, durante esse processo, durante o passar do ano, a gente faz uma LDO, que são pequenos ajustes, direcionando o nosso recurso para onde se faz necessário, mas são pequenos ajustes. O que a meta principal é o plano, realmente o PPA, que é o plano plurianual. Com relação à mútua continuará sendo gerida da forma que o é.
cumprir com a lei da multa. Ou seja, o número de irmãos que falecem, multiplicados pelo pecúlio que eles recebem, que hoje, que esse ano, a partir desse ano, será provavelmente na nota de 70 mil reais, mas ainda é 60. Aí divide isso pelo número de irmãos, dá um número de unitário, e aí multiplica pelo número de irmãos que faleceram, e nós temos então a multa para cada loja. Correto, candidato. Vamos agora numa pergunta mais amena, mais gostosa para a gente fazer. Nós temos 70 fraternidades femininas do estado todo. Como o candidato pretende expandir as frafrentes? E como secretário de orientação ritualística e participante da nossa administração, eu sempre fui muito ativo, e eu acredito que nós temos que dar o apoio e incentivo a todas as lojas que tenham interesse, para que elas saibam e tragam a sua família para dentro do templo. Não só com relação à fraternidade feminina, que o ano passado fez um trabalho maravilhoso de conseguir mais de 135 mil itens distribuídos entre fraldas geriátricas, brinquedos para criança, levar roupa para o orfanato. Foi um trabalho feito por essas 70 fraternidades femininas existentes, que levaram a toda a região do estado o auxílio para a sociedade carente. Então, esse trabalho tem que ser estimulado e incentivado. E vamos estimular as lojas a realizar a fundação, porque além de nós trabalharmos a parte social, que é natural, é mais fácil para as mulheres a sociedade trabalhar com a carência, elas têm mais facilidade. Nós também estamos aproximando a família às nossas lojas. E não só a fraternidade feminina, como também todas as entidades paramaçônicas que trabalham também com os nossos jovens. Porque nós temos a juventude, nós temos a PJ, nós temos Demolês, temos a adoção de Lautons, temos os escoteiros que vamos trabalhar junto, fazer uma aproximação. Todas essas entidades que trabalham com a nossa juventude, elas têm que ter o nosso apoio, elas têm que ter a nossa ação, porque só vamos mudar a realidade do nosso país através da educação. E trazendo essa juventude para próximo de nós vamos estar trabalhando o seu caráter, trabalhando a formação das crianças e dos jovens dentro dos nossos princípios de retidão. E é isso que nós precisamos fazer. Então, na nossa gestão, vamos trabalhar para que nos aproximemos e estimulemos as lojas a trabalharem com a nossa juventude e com as nossas famílias. Agora também vamos num assunto espinhoso, depois desse assunto gostoso. Qual é o seu relacionamento com a nossa Pael São Paulo? Para mim não é espinhoso de jeito nenhum, porque o meu relacionamento sempre foi muito cortês, fraterno e tranquilo. Eu conheço muitos irmãos que são deputados estaduais por suas lojas em toda a região. Eu sempre rodei muito o estado de São Paulo e todas as secretarias da qual participei. Então eu tenho um relacionamento muito fraterno. Muitos irmãos que hoje, inclusive, estão na poderosa Assembleia Estadual Legislativa, compartilharam comigo as mesmas ansiedades do aprendizado, do companheirismo, do mestrado, se tornaram também mestres instalados. Então, essa convivência foi crescente. Então, o meu relacionamento com o irmão Rafael é tranquilo, com a poderosa Assembleia é sossegado. Muitos irmãos somos amigos e conversamos frequentemente, sem problema nenhum. Bom, graças a Deus que eles existem, porque é a garantia que nós, os administradores, são bem cuidados e bem de perto. Agora eu queria fazer uma outra pergunta. Qual é o seu relacionamento com os ritos do Grande Oriente do Brasil e com os seus soberanos? E na mesma pergunta eu queria que o senhor também expandisse para o seu relacionamento com o soberano grão-mestre geral, o Marcos José da Silva. Bom, o meu relacionamento, assim como é nas lojas, com os meus familiares, com os meus amigos, com os maçons, é sempre muito tranquilo, muito fraterno.
os 7 ritos, com relação aos 7 ritos oficiais que nós temos no Grande Rito do Brasil, que é o rito escocês, o rito adoniramita, o rito brasileiro, o rito moderno, o rito Schroeder, o rito de York e o rito escocês retificado, que é o mais novo que nós temos em nosso Grande Oriente, sempre foi muito bom, muito tranquilo. Eu participo e fiz os graus filosóficos do rito escocês, fui reconhecido pelo rito brasileiro, tenho reconhecimento do Excelso Conselho do Rito Adoniramita em Portugal, tenho relacionamento com os 2 corpos do rito moderno, tenho um relacionamento muito bom com eles, não tenho problema algum quanto a isso. Tinha um relacionamento muito próximo também, apesar de às vezes divergente, mas com o nosso querido irmão Anias. Então, conheço o nosso Ney Inocêncio, do rito brasileiro, o nosso querido irmão do rito escocês, o soberano grande encomendador Emílio de Jesus da Costa Silva. Conheço os grandes oficiais do Supremo que fazem parte do Supremo, como o nosso primeiro o tenente, o lugar-tenente, que é o Antônio Carlos. Conhecemos vários irmãos e temos um relacionamento muito amistoso com eles, não há problema nenhum. Participo de sessões de todos eles sem problema algum. Então, inclusive, no final do ano estive no Rio de Janeiro participando do grande conclave do rito brasileiro em comemoração aos 100 anos de fundação do rito. Então, não tem problema nenhum. Com relação ao soberano, o grão-mestre Marcos José da Silva, também tivemos há alguns anos trabalho em conjunto pelo Grande Oriente do Brasil. Sempre tive uma convivência muito grande. Algumas vezes que ele vem a São Paulo, nós estamos juntos. Então, não há problema de relação nenhum, não só com o grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, como vários eminentes de vários estados do Brasil. Nosso relacionamento sempre foi muito fraterno, muito próximo, muito amistoso, até por conta de algumas funções que eu ocupei pelo Grande Oriente do Brasil, fez com que eu me aproximasse deles. Então, não tem problema algum desse relacionamento. Ok, candidato. Eu gostaria de fazer uma pergunta colocando 3. Qual é o seu projeto de expansão da ordem? Qual é o seu projeto cultural maçônico? E quais os seus principais objetivos e metas caso eleito? Expansão cultural. E objetivo dos seus projetos de modo geral e metas caso eleito. A expansão do Grande Oriente de São Paulo ela tem que ser trabalhada de várias formas. Não é um foco só. Não adianta apenas trazer os irmãos e falar assim, não, cada um traz um e está tudo certo. Esse tipo de ação sempre foi feita, sempre foi levada a cabo e nunca resultou em um aumento significativo no número de irmãos. Então, a expansão do Grande Oriente de São Paulo ela tem que se dar de forma a trabalhar várias frentes. Então, nós vamos trabalhar sim com a indicação, mas também com a conscientização dos irmãos da necessidade de termos aqui outras pessoas para expandirmos. Nós temos que trabalhar a formação junto com a expansão cultural, porque se o irmão não sabe o que ele está fazendo aqui, se ele não tem aquele amor pela ordem, aquela paixão pela ordem, não sabe o que é maçonaria, ele não vai trazer ninguém. Então ele tem que ter essa conscientização de saber o que é, por que está aqui e por que precisamos trazer pessoas boas para o nosso lado. Vamos estimular também a formação, vamos estimular as lojas que tragam ao nosso seio lojas de fraternidades acadêmicas. Nós precisamos rejuvenescer a ordem. O mundo hoje é muito dinâmico. E a nossa maçonaria, sabe, a idade média de maçom hoje no Grande de São Paulo é de 55 anos, 56 anos. Então nós precisamos rejuvenescer a ordem. Muitos dos nossos irmãos têm dificuldade de usar todo esse equipamento e esse aparato tecnológico que está à nossa disposição. E os jovens têm uma facilidade incrível. Então nós precisamos trazê-los para cá, porque o mundo precisa ser acompanhado. Essa revolução tecnológica precisa de conhecimento e nós temos que ter aqui dentro, senão nós vamos parar no tempo. Nós vamos parecer
um clube de velhinhos jogando dominó. E não é isso, e não é essa a nossa função. Com relação ao nosso objetivo frente ao Grande Oriente de São Paulo, é fazer com que haja uma aproximação. Esse é o maior objetivo, uma aproximação do Grande Oriente de São Paulo às lojas. Nós temos que estar mais próximos. Nesse nosso trabalho frente à Secretaria de Orientação Ritualística, junto com o Marcelo Januzzi, que trabalhava com as relações internas, nós viajamos bastante, nós andamos bastante e nós conhecemos a realidade e a necessidade das diferentes regiões de São Paulo, desde o norte até o sul, no litoral mais distante. Então, nós queremos e vamos fazer esta aproximação para levar até os irmãos aquilo que nós temos aqui no Grande São Paulo e que o grande centro e as cidades mais próximas têm com facilidade e que no interior mais distante é mais carente. Então vamos levar cursos, nós vamos levar os cursos de oficiais que são feitos aqui, vamos levar para as regiões, para as macro-regiões, os cursos que tem de aprendiz, companheiro e mestre, nós vamos levar para as mais diferentes regiões. Esse é o trabalho que nós vamos fazer, além de estar presente em um monte de outras atividades, para que os irmãos se sintam parte do Grande Oriente de São Paulo, que é outro motivo que fará com que os irmãos tragam e cresçam e expandam o Grande Oriente, se sentir parte do Grande Oriente de São Paulo. Não adianta apenas você ser maçom, você tem que se sentir parte de uma administração, e esse é o foco, essa é a atenção que eu vou dar na gestão de 2015 a 2009, quando for eleito, trabalhar com vocês. Essa é a nossa principal meta, o nosso principal objetivo, porque o Grande Oriente de São Paulo existe para servir os irmãos e não para se servir dos irmãos. Ok, candidato. Agora vem uma pergunta que é importante para a Rede Colmeia. Como o senhor, caso eleito, vai tratar com a imprensa maçônica independente e com os irmãos que ficam fazendo foto com o celular, filmando sessão? Com relação à imprensa maçônica independente, como é o caso da Rede Colmeia e outras tantas que existem no nosso Grande Oriente do Brasil, que não é só aqui em São Paulo, tendo um manuseado, tendo uma postura que seja de manter em sigilo aquilo que nós não pudermos levar e abrir para a população que não seja maçom, não há problema algum, com responsabilidade e com os seus princípios sempre alinhados à reportagem. Dentro desse princípio que rege a nossa ordem, qualquer divulgação de trabalho é importante, é interessante e deve ser estimulada com seriedade, com respeito. Se fizer alguma coisa errada, aí vai responder pelos seus atos. Assim é a vida, assim nós devemos agir. Temos a liberdade de falarmos, fazermos o que quiser. Agora, desde que com a correlata responsabilidade. Então esse é o trabalho. Com relação ao uso de celulares dentro de templos maçônicos, não podemos nos esquecer que toda sessão maçônica, ela deve estar, antes de qualquer atividade, nós verificamos se o templo está coberto. O templo estar coberto significa que nós devemos estar isolados do mundo que está lá fora. Então, o uso de aparelhos eletrônicos que estejam linkados à internet, ao WhatsApp, ou a Messenger, ou qualquer outro tipo de comunicação externa, viola este princípio basilar de nossas sessões, que é de nos mantermos ali a coberto. Então, esse tipo de uso deve ser proibido, deve ser guardado, celular guardado, desligado no bolso. Nada de ficar mandando mensagenzinha. Isso está errado, porque senão nós estaremos a coberto. Agora, de sair foto, de tirar foto de um evento, sem problema nenhum. A divulgação é importante, a comunicação deve ser feita para que todos nós saibamos o que acontece no litoral norte, no litoral sul, no nosso litoral da Baixada Santista, na capital, Grande São Paulo e interior, desde Itararé até São José do Rio Preto, do Presidente Venceslau até Águas de Lindóia. Então, todos esses
essas informações que diz qual é a atividade que nós estamos realizando, isso deve ser realmente divulgado. Ok, candidato. Qual vai ser o seu posicionamento com as potências que não têm relacionamento de amizade com o GOB? Fernando, aí nós não temos muito o que falar. Para mim seria muito bacana falar que a gente falar o que alguns irmãos querem ouvir, mas existe uma legislação que consta na nossa Constituição desde a primeira, que nós não podemos receber e visitar irmãos que não têm, que são de potência, que não têm tratado de reconhecimento do GOB. A nós aqui no Estado cabe respeitar a lei. Se quisermos mudar isso, temos a lei, mas não podemos desrespeitar a lei. Essa é a postura que nós temos que fazer, até porque isso não é a alçada do Grande Oriente de São Paulo. Não é o Grande Oriente de São Paulo que rege isso. Nós aqui simplesmente vamos cumprir, nós somos uma federação. Tanto que os Grandes Orientes estaduais não têm Secretaria de Relações Exteriores. Isso é exclusivo do Grande Oriente do Brasil. E para mudar isso, temos que trabalhar lá. Não aqui. Aqui a gente só cumpre a lei. Ok, eu gostaria de saber como é que o senhor vai tratar os seus atuais opositores, se eleito, pretende largar o cargo para disputar o grão-mestrado ao GOB, e o porquê você resolveu se candidatar a querer ser grão-mestre? Na verdade, assim, são várias respostas nessa sua pergunta. Né? Primeiro, como eu vou tratar os irmãos que estão apoiando as outras chapas? Da mesma forma que eu tratei até hoje, com fraternidade, com amizade, sem problema nenhum. Eu convivo muito tranquilamente com irmãos hoje em campanha que estão apoiando outra chapa, que acham que as outras chapas são melhores. E eu não tenho problema nenhum. Eu sou um democrata. Eu convivo tranquilamente com eles. Então, não vai ter esse problema de perseguição. Não, agora você está comigo, está contra mim, eu vou perseguir, isso não vai acontecer. Eu sempre fui um democrata, entendo e respeito a posição de cada um. É assim a nossa obrigação, inclusive com a nação. Saber entender e respeitar as opiniões divergentes, com respeito, com sabedoria. É isso que nós vamos fazer, isso não tem problema. Com relação a me candidatar, eu não, é porque eu me candidatei, eu não pensei em momento algum em sair um dia candidato a grão-mestre do Grande Oriente de São Paulo. A única coisa que eu fiz nesses anos todos que eu estou na ordem é fazer o melhor possível, o melhor que eu poderia para aquele cargo ao qual eu fui denominado ou nomeado. Assim foi na minha loja simbólica. Em todos os cargos que eu passei, eu fiz todos os cargos de uma loja simbólica, até chegar ao cargo de venerável. Depois eu fui chamado para compor a administração do Grande Oriente de São Paulo, por irmãos que me conheciam. E assim eu comecei a minha vida, e fazendo o melhor que eu podia. Primeira coisa que eu perguntava ao irmão que me chamava para ajudar, assim, o que eu tenho que fazer? E fazia o melhor possível. Foi assim como delegado, que à época era delegado do grão-mestre, foi assim como coordenador de ordens de aperfeiçoamento, foi assim como presidente do departamento de pesquisas históricas do Grande Oriente do Brasil, vinculado à Secretaria de Cultura, foi assim como secretário adjunto de orientação ritualística do Grande Oriente de São Paulo. Sempre, isso fora os graus além da maçonaria. Como nós estamos falando de simbolismo, eu serei grão-mestre do simbolismo, nós vamos nos restringir a isso. Então, sempre foi assim. E este trabalho executado foi o que levou o nosso eminente grão-mestre. Isso é feito por mim e pelo Marcelo, não sou só eu. Eu e o Marcelo trabalhamos dessa forma, sempre nos dedicando e procurando fazer o melhor dentro da secretaria. E foi assim que o nosso eminente nos chamou quando resolveu não sair candidato à reeleição. E falou, olha, eu não sairei candidato. Vocês dois são irmãos que são dedicados à ordem, estão dispostos a assumir esta responsabilidade? Vocês sabem do que é
como é difícil, mas vocês têm interesse? Temos. Nunca fugi da responsabilidade, sempre que fui convidado, aceitei, e essa é a nossa obrigação, porque isso também é assim na loja, a gente tem que aceitar todos os cargos, e hoje, então, aceitamos esse cargo. Nunca trabalhei para este fim, mas o trabalho me levou a chegar nessa posição. Ok. Então, candidato, nós já estamos chegando no final e eu pediria as suas considerações finais. Fernando, eu aproveito primeiro para agradecer a você essa oportunidade. Como a campanha é muito curta, nós não temos a oportunidade de levar essa nossa palavra, a nossa mensagem para todos os irmãos. Então, a imprensa, esse meio de divulgação, é importantíssimo para que nós possamos levar a nossa mensagem ao maior número de irmãos possível. Então, eu agradeço por isso, por essa oportunidade. Segundo, eu vou aproveitar então para esclarecer, Fernando, o seguinte: alguns irmãos às vezes me chegam a mim e perguntam assim: mas se você ganhar, você vai fechar a poderosa Assembleia Federal Legislativa? De jeito nenhum. Eu não sei de onde tirar essa informação. A poderosa Assembleia Federal Legislativa faz parte do Grande Oriente. Nós somos um poder tripartite. Nós temos o legislativo, o executivo, o judiciário, e a legislação só poderia ser mudada lá em Brasília. A legislação, para se extinguir qualquer coisa, para se criar qualquer coisa na maçonaria do Grande Oriente do Brasil, tem que ser feita lá em cima. Você imagina eu com o poder de chegar lá em Brasília, levantar no meio da soberana Assembleia Federal e falar assim: vamos acabar com a PAEL, votem aí. Nem tem esse poder todo. Então, isso daí é um mito que estão criando, eu não sei o motivo pelo qual, mas isso não é verdade. Nós vamos trabalhar, pelo contrário, eu vou trabalhar harmonicamente com a PAEL. Por quê? Porque a gente precisa estar alinhado. E os nossos projetos são projetos para o bem dos irmãos e das lojas do Grande Oriente de São Paulo. Não há nada que nós tenhamos no nosso programa de gestão que não seja para o bem das lojas, dos irmãos e do Grande Oriente de São Paulo. E eu sei, pelo relacionamento que eu tenho com os irmãos deputados estaduais, que eles também querem isso. Então não há problema nenhum, não tenho problema nenhum com a PAEL, e nós vamos trabalhar de forma harmônica, de forma alinhada, para o bem das lojas, dos irmãos e do Grande Oriente de São Paulo. Muito obrigado, meus irmãos, e estamos à disposição por tudo o que nós fizemos. Espero que tenhamos sido claros o suficiente. Se precisar, estamos à disposição, é só entrar em contato. Obrigado, Fernando. Obrigado.